Oi, Carol. Mais uma vez, bom dia. Ótimo comecinho de quinta-feira para quem está com a gente. Esse recurso da defesa foi apresentado na noite dessa quarta-feira e faz referência àquela decisão da última segunda, na qual o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente alegam, Carol, que a participação dele naquelas manifestações que foram realizadas no último domingo, a participação por chamada de vídeo, notadamente nas manifestações do Rio de Janeiro e de São Paulo, nas quais o ex-presidente interagiu ali com organizadores, que essa participação dele não se enquadra nas proibições iniciais que haviam sido determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados também alegam que, mesmo depois dos despachos mais recentes do ministro Alexandre de Moraes, ainda não está claro quais seriam os limites das medidas restritivas. E dizem que fica muito difícil cumprir as determinações porque atos de terceiros, o ex-presidente estaria sendo responsabilizado por atos de terceiros. Os advogados alegam que nesse tipo de ato público que não é possível ter controle sobre o conteúdo que é gravado e que é postado posteriormente, não configurando aí que, nesse caso, tenha havido um interesse, uma vontade mesmo do ex-presidente de desrespeitar o que determinou o judiciário. E aí, Carol, os advogados até fazem referência a uma frase que o ministro Alexandre de Moraes usou em pelo menos duas decisões recentes. O ministro Moraes disse que a justiça é cega, mas não é tola, quando alegava ali que quem descumprisse determinação judicial seria punido, E aí os advogados fazem referência a essa frase. Eles dizem: todos sabemos que a justiça não é tola, mas quando tratamos de direito penal e direito processual penal, estamos no campo da responsabilidade subjetiva, ou seja, as pessoas têm que ser responsabilizadas individualmente, O que não seria necessário dizer demanda provas e indícios concretos que o alvo da cautelar, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro, decidiu desrespeitar o judiciário. E aí eles pedem, então, que essa decisão pela prisão domiciliar seja submetida ao plenário presencial da primeira turma. E aí a gente lembra que naquela série de primeiras medidas restritivas, nas quais o ministro Moraes determinou que o ex-presidente usasse tornozeleira eletrônica, aquelas medidas restritivas foram aprovadas pela primeira turma do Supremo, só que em plenário virtual. Tiveram o apoio de 4 dos 5 ministros da primeira turma. Agora, os advogados pedem, então, que essa decisão pela prisão domiciliar seja submetida ao plenário presencial. Ainda sobre essa situação do ex-presidente, Carol, também nessa quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente receba algumas visitas sem a necessidade de autorização prévia do Supremo. Ele pode receber visitas dos filhos, noras e netos. A exceção é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e com o qual o ex-presidente não pode nem fazer contato. E, Carol, tem uma série de autoridades, aliados do ex-presidente, parlamentares, que pediram ao Supremo para visitar o ex-presidente aqui no condomínio em que ele vive, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que submeteu esse pedido ao Supremo e dizendo que gostaria de visitar o ex-presidente hoje. Nesta quinta-feira, essa decisão ainda aguarda, esse pedido ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Carol.